Vamos lá, ainda em clima de inauguração, né, do nosso curso aí de Língua Portuguesa para Concurso, bem-vindos de novo, estamos juntos em mais um curso teórico aqui no Vou Passar, né? Ah, que alegria, vocês não imaginam aí a euforia que a gente está aqui, eu estava conversando no estúdio aqui agora, e assim, é sempre legal, começar a gravar um curso teórico, a gente está sempre conversando, e você está sempre escrevendo para a gente aqui no marcelobernardo@euvoupassar.com.br, mandando suas dúvidas, interagindo, postando aí no Facebook conosco, facebook.com/prof. Marcelo Bernardo, está sempre interagindo, eu estou muito feliz com isso, e é legal, né? A gente fica assim nessa comunicação mais instantânea, mais próximos, que afinal de contas, a videoaula é mais um meio, né, que temos de interagirmos aí virtualmente, pelo menos, tá certo? Vamos seguir então, estávamos falando agora sobre signos visuais, você está lembrado, né? Elementos simbólicos que de alguma forma semiotizam ou introduzem de alguma forma sentidos, significados, né? As coisas, aos objetos. É muito interessante que você tenha essa noção de signo, tá? Que a gente vai ver variação, língua, então a gente vai usar muito essa terminologia na linguística para você perceber de que forma esses signos visuais estão sendo aproveitados nas provas de concurso. Vamos lá, veja aí, acompanhe. Ok, signos visuais ainda, olha só. Nós já vimos lá o semáforo e já vimos aquela mãozinha, o indicador, né? Vamos lá para mais um passo? Olha só. As mensagens eletrônicas, por exemplo, né? As mensagens SMS via celular ou via e-mail, né? Tanto faz agora, o torpedão está indo de todo jeito. E as mensagens da internet também, algumas mensagens eletrônicas, né? Via internet. É bem interessante, ó. Nessas mensagens eletrônicas existem formas peculiares de se expressar as emoções. No texto escrito, exemplo dos emoticons. Você conhece os emoticons? Já ouviu falar em emoticons? Pois é, são códigos visuais, tá certo? Esses códigos visuais fazem parte dessas linguagens eletrônicas, claro, né? Sempre se baseiam na linguagem verbal, de alguma forma, ou na linguagem visual também, né? Você tem emoticons que já são carinhas prontas e outros emoticons, por exemplo, que são signos associados. São associações e combinações de sinais do teclado, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada neles, ó. Os emoticons, tá? Quando você digita isso aqui, né, 2 pontos e um parêntese, quando você dá uma barra de espaço no Word, faça isso, faça a experiência. Digita no Word aí, 2 pontos, barra, e dê uma barra de espaço. Aí ele vira isso, ele se transforma nisso aqui. Então no celular, quando você manda um torpedo para alguém, você não pode fazer isso aqui? Você pode representar isso, ou então 2 pontos, hífen, e os parênteses, ou então desta forma, percebeu? Isso aqui simboliza, é um emoticon. É um emoticon tanto para o SMS quanto para a linguagem de e-mail, a linguagem digitada, né, via internet. Tá? Então você tem a representação de sorriso, ou então de sorriso largo, feliz da vida, hein? Aí, ó. Aquela velha piscadinha, tá vendo aí? Essas combinações de sinais especificamente representam determinadas mensagens, ó, determinados conteúdos semânticos. Então, esses elementos também podem ser chamados de signos visuais, tá? São signos visuais porque utilizam elementos, claro, de visualização para comunicar um estado de espírito, uma atenção, alguma coisa, tá? A piscadinha, a tristeza, o beijo, olha só, o beijo, né? A beijoca, tranquilo. Ó, é questão de preocupação, tá vendo aí? Há quem coloque 2 pontos e o traço simplesmente, a barra, ou então 2 pontos, o hífenzinho e a barra para baixo, a questão da preocupação, ok? Então, mais um exemplo de signos visuais, atenção aí, hein? Lembrando que antigamente você tinha aquela velha coisa, não, a linguagem era verbal e não verbal. Verbal utilizava o verbo, a palavra, e não verbal só utiliza desenho e pronto. Hoje em dia você está vendo as linguagens mistas, né? Como você tem essas linguagens mistas, elas associam tanto linguagem verbal quanto não verbal em vários canais diferenciados de comunicação. Os meios eletrônicos estão aí revolucionando tudo, né? E você está assistindo a tudo tranquilo e fazendo provas. Até nas provas de concurso, eles já estão colocando linguagem de MSN, linguagem de chat, de salas de chats e tal. Ó, tem que ficar, ou de chats, né? De chats. Beleza, sem problema. Without problem, né? Sem estresse. Vamos lá, seguindo aí, mais linguagem, veja aí. Tá, então, signos visuais, mais uma vez, você tem aí sorriso, tal, beleza, os emoticons, olha só. Vale destacar que o signo visual pode assumir diversas representações, claro, né? Olha só, são representações do real. Veja só como é rico, gente, esse mundo aí da comunicação visual, da comunicação semiótica. Semiótica é que trabalha com sentido, com signo, né, visual, linguístico, que atribui sentido a qualquer coisa, tá? Semiotizar é isso, é atribuir sentido, ok? Multissemiótico, que a gente usou lá atrás, né, são múltiplos sentidos
passível de representação de múltiplos significados. De acordo com a relação que a gente estabelece com o objeto a que se refere, olha só, um ícone, olha só, o ícone é um exemplo de signo visual. Agora, claro, olha só, quando eu chamo de ícone, é um signo visual, certo? Mas ele tem uma certa analogia, uma certa relação com o objeto. O ícone é uma metáfora de representação visual. Uma representação visual metafórica? Como assim? Olha só. Uma foto pode representar simbolicamente alguma coisa, uma situação, um estado. Está vendo aí? A planta de uma casa, o diagrama, são exemplos de ícones. Ó. Quando você tem um painel com fotos, pode representar uma série de coisas. As fotos ou a fotografia, ela pode trazer tanto a representação de um espaço geográfico, mas ela pode receber tratamentos de imagem, ó, com cores diversas, com formas, com montagens no Photoshop. Então, tudo isso, todas essas montagens que são feitas, a representação pictórica, fotografada, um prédio em chamas, não importa. Tudo isso aqui pode comunicar de alguma forma bastante significativa uma série de linguagens, tá? Então, tudo isso aqui semiotiza. Então, a fotografia, por exemplo, ou as fotografias, independente da forma que elas apareçam, né, como elas apareçam, podem indicar um signo visual bastante representativo e metafórico. Tá? A planta de uma casa, olha só, não tem uma palavra aqui. Você tem somente a junção de símbolos específicos, mas quando você bate os olhos aqui, você sabe exatamente do que se trata. Percebeu? Mas isso aqui é um ícone, uma representação icônica de um espaço domiciliar. Percebeu? Você tem cômodos, banheiro, sala, tal. É uma linguagem visual bastante atraente, muito utilizada, logicamente, no mercado imobiliário. Mas isso aqui é um signo visual, certo? Então isso aqui também estabelece comunicação. É um símbolo ou constitui a união de representações simbólicas, representações do real, né? Diversas representações, análogas à realidade. Percebeu? Semelhante mesmo. E o diagrama, olha só. Um que desencadeia outro, que aqui é um ciclo que vem um para o outro e tal, assim, interação. Esses diagramas específicos também comunicam. Se você pega um organograma de uma empresa, você sabe se ela é muito democrática, pouco democrática, se ela é muito departamentalizada ou pouco, percebeu? Se ela é bem distribuída ou não, se ela tem uma diretoria ou uma gerência ou não, os organogramas também comunicam. Percebeu? Então, são elementos icônicos, representativos também do simbólico visual. Na barra de ferramentas do Word, do Writer, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Neste contexto, você tem a marquinha de uma impressora. Quando você pega uma barra de ferramentas de um computador, toda e qualquer barra de ferramentas, olha aqui, ó, todos esses elementos visuais aqui, tá vendo? Barra de ferramentas, tá falando do PowerPoint aqui agora, tudo bem, ó. Todos esses elementos têm uma função definida. Layout, alterar layout do slide, tá vendo aqui? Eu não posso nem apontar, porque senão eu saio. Aqui. O disquetezinho, ó. Esse disquete, salvar, aí tem a tecla de atalho, Ctrl B, tá vendo aí? Então, cada elemento desse é uma representação visual, é um ícone que define também um modelo de comunicação. Tá vendo? A sobreposição de imagens aqui, ó, as formas. Então, isso aqui já representa formas, organizar, localizar, um binóculozinho, um suposto binóculo, tá vendo aqui? Então, você tem várias coisas, vários, justificar, à direita, à esquerda, todos esses elementos constitui também representações icônicas do real. Está vendo aí? Então, exatamente dessa forma. A função de imprimir documento. Então, são elementos visuais que comunicam. O índice está aqui, né, gente? Uma relação natural casual, né? Ou de contiguidade. Está aqui, ó. Uma relação geralmente causal, contiguidade, objeto a que se refere a metonímico. Como assim? Índices, ó. A fumaça que indica a presença de fogo. A nuvem negra no céu indicando chuva. Está aqui, ó. Quando você percebe o céu nublando, ficando carregado de nuvens cinzentas e tal, isso aqui é um índice. É um índice linguístico, é um signo visual. Isso comunica. Isso representa a comunicação. Está vendo aí? Legal, né? Aqui, da mesma forma, onde há fumaça, há fogo. Então, ó, você pressupõe, a leitura semiótica que você faz, a leitura de sentido é exatamente essa. Você nota que, do ponto de vista geral, tem algo pegando fogo e as coisas são realmente aqui, ó, representativas desse índice aqui. Tá certo? Catavento indica a direção do vento, aqui ó, as pegadas indicam efetivamente que alguém passou por ali, percebeu? Até pela dimensão do pé você tem noção, tá? Então, tudo isso aqui, todos esses elementos são exemplos clássicos de signos, tá? Signos visuais.
O símbolo, pessoal, o símbolo também é um signo, né? Também mantém uma relação de sentido, também comunica, ó. Você tem, claro, como símbolo aí o signo linguístico, olha só. Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Pois é um símbolo que representa a paz. Então, nesse contexto aqui, eu tenho um exemplo, né? A pomba branca da paz, a representação, representa simbólico, representação simbólica, e comunica também. Aqui, ó, a auréolazinha simbolizando santidade, elevação espiritual, inocência, tá vendo aqui? Então tá aqui, ó. Nesses contextos você tem exatamente isso, os elementos representativos não verbais, certo? Aqui você tem a marca, né, do comunismo e tal, tá vendo aí? Exatamente nesse ponto. Então você tem aqui aquela foice, né, normal e a coisa, aqui, ó, tudo certinho, tá vendo aí? Certo? Então todos esses elementos comunicam, não precisam de palavra, são elementos não verbais, mas que comunicam profundamente aí uma ideia, uma ideologia, uma representação, qualquer coisa. Tá? Beleza? Então está aqui o conceito. Beleza? Tá, mas e o que são então signos linguísticos? Já vimos o que são signos visuais. O que são signos linguísticos? Olha só. A unidade de significação que possui dupla face. Teoricamente é sempre isso, né? Significante, significado. Vamos avançar isso aqui rapidamente. Significante é a parte concreta, é a letra, ou então o som que as letras têm. Significante é isso. Olha o exemplo. Mesa, M-E-S-A, isso tudo aqui é significante, beleza? É a parte material, concreta, aquilo que eu escrevo sobre alguma coisa. Significado é a representação abstrata, é a imagem que se tem ou a ideia que se associa a esta palavra. Então, se eu falo mesa, o resultado verbal de alguma coisa, o significado passa a ser isso aqui, ó. O objeto visual, percebeu? A imagem visual. Você quer estar dizendo que é abstrata. Mas eu pensava que era concreto o objeto. Não, o abstrato é a imagem associada a esta representação aqui de palavra ou de letra. Beleza? Veja mais um exemplo. Ó. A palavra bicicleta é um significante. Bicicleta atribui uma significação a este objeto aqui. Então, a junção destas letras, construindo esse sentido aqui, é o que eu chamo de significante. Agora, este objeto propriamente, essa imagem que está associada à palavra, passa a ser significado. É fácil? Fácil, né? Saindo do signo linguístico, agora, viu? Agora acabou a teoria. Acabou. Vamos entrar agora nas provinhas, bora? Entrar nas provinhas aí, tranquilo. Como é que vem caindo, professor? Você vem falando, tá? A gente já falou sobre língua, a gente já falou sobre linguagem, já conversamos um pouco sobre signos visuais, o signo de uma forma geral, sejam eles visuais ou linguísticos. Então você já viu que o universo da comunicação, o mundo da comunicação, é repleto de imagens, de elementos simbólicos, elementos semióticos, né, que possuem sentido, que atribuem sentido a alguma coisa, sejam eles ícones, símbolos, etc., não importa, mas eles sempre irão comunicar alguma coisa para você. Entendeu? Então, o mais importante nesses capítulos introdutórios agora, no nosso módulo 1, é você começar a perceber agora a dinâmica da linguagem. Porque as provas começam a perguntar isso da forma mais aleatória possível. Quando cai na prova, cara, peraí, pô, eu estava esperando uma prova de gramática, aí está vindo uma prova agora de língua portuguesa, envolvendo linguística e gramática, assim, em planos diferentes, o estudo da linguagem e o estudo da gramática. Como é que é isso? Vamos mostrar agora. Veja aí. Bom, e como é que esses símbolos ou esses signos aparecem nas provas de concurso? Vamos dar uma olhada rápida. Olha só. A Fundação Universo, em 2010, na prova de Polícia Científica, né, de Goiás, colocou aí no cargo de perito criminal. Olha só que interessante. E não foi questão específica não, hein? Aí ele colocava depois na discussão símbolos, elementos simbólicos de leitura, do comprimento de onda. Esses elementos visuais são indicadores. O profissional que se candidata a perito criminal, por exemplo, nesse cargo aqui, deveria, teoricamente, claro, né, observar todos esses elementos de onda e fazer a leitura desses indicadores aqui, pelo menos específicos, né, de uma área voltada para perito criminal. Quer ver outra prova? Que também utilizou o signo? Ó, olha só. Questão 41, essa prova foi de onde aqui? Deixa eu ver. Pronto, Polícia Civil do Paraná. Mais uma vez, Polícia Científica, cargo de perito criminal. Está aqui, ó. Neste concurso aqui, olha só, eles colocaram objetos, representações de objetos, está vendo aqui, ó, a forma e orientação da sombra, experimentando a localização, você fazer uma leitura visual. Então, não é só uma interpretação de textos escritos, mas é ser capaz de associar uma imagem a um texto, capaz de ler um texto e associar a imagem visual, semiótica, simbólica,
deste texto. Está vendo aqui? Então você ia ter que fazer a correspondência entre as colunas. Não é interessante isso? Então, muito cuidado, hein? Olha aí, tá vendo? Os signos começam a aparecer em provas para testar outras competências, para testar outras habilidades dos candidatos concursistas, concurseiros, concursandos. Olha aí. Vamos lá, vamos ver mais uma questãozinha. Olha só que interessante. A Consulplan em 2012, em prova recentíssima, tá aí. Prefeitura de Porto Velho, tá aí. Colocou o cargo de assistente administrativo. Não, isso aqui não foi Polícia Científica e Goiânia, isso aqui eu já peguei carona no copia e cola, tem que tirar isso aqui. Foi não, Polícia Criminal não. Foi assistente administrativo dessa prefeitura aí. Olha só, tá vendo aí? Olha só. Consulplan e tal, Prefeitura de Porto Velho, Rondônia, cargo de assistente administrativo. Olha a questão. Observe a imagem, eu só fiz recortar, tá? Depois, se você quiser, você amplia, se ficar pequenininho aí no seu MP4 e tal, você colocar numa tela de computador, acho que dá para você ler, tá? Em relação a isso. Mas o mais importante, a gente só quer ilustrar. Nesse primeiro momento, eu estou só ilustrando, só para você perceber que isto vem caindo mesmo. Eles colocaram aqui um indicador, né, um Índice de Desenvolvimento Humano, IDH de 2011, leituras de gráficos e mapas. Isso não é Enem não, hein? O pessoal fala, mas só o Enem é que faz essas coisas, o Enem, o escambau, aqui, ó, Consulplan, para cargo de prefeitura, tá vendo aqui? Foi concurso público, gente. Esses gráficos, essas coisas estão invadindo as provas agora. A tendência para 2012 e 2013 é que isso apareça agora cada vez mais, de maneira muito mais intensa. Olha só. Leitura de gráficos, tabelas, de cores, está vendo aqui? Ó, os elementos icônico, cromático, verbais. Multimodalizando a coisa, né? Textos multimodais tem muito isso, multissemióticos, né? Vários canais aqui de cores, traços, símbolos, gráficos, mapas, tabelas, textos, com intervenção de cores e tudo, ó. Uma parte do continente, outra parte do continente, está vendo aqui, com números, com dados, coordenamento linguístico, tudo diferente. Então, esta é a nova dinâmica das provas. Elas perguntam, ó, dos 10 mais bem classificados da América Latina, o Uruguai ocupa a 4ª posição. Aí você vem para cá checar o dado e tal, tudo bem. O índice alcançado pelo Brasil em 2011 não revela progresso com relação ao lançado no anterior. Ele faz análise dos dados, Brasil e fora, os outros países, está aqui, ó. Os índices brasileiros em relação aos outros, compara, está vendo aqui? Você, vez ou outra, você tem que fazer um retorno, vai retornando a análise gráfica e aos dados disponíveis nessa figura, nessa composição imagética aqui, para ir checando letra por letra. Está vendo aí? Então, esta é mais uma análise de provas, claro, que utilizam os signos linguísticos e os signos visuais em provas de concurso aí para testar você, candidato, em relação a isso. Está vendo aí? Cuidado, hein? Fique atento. Vamos seguindo. Bom, agora, Prefeitura de Porto Velho, cargo de assistente administrativo, de novo, não foi na mesma prova. A questão 9 era aquele mapa lá, eu estou lembrando. A questão 9 era aquele mapa, tal, aquela coisa, a questão 10 já trazia outra coisa. A questão 10 da mesma prova. Cargo de assistente administrativo, olha só, questão 10. Ó. Foi uma depois da outra, tá vendo aqui o anúncio? Anúncio da revista Isto É e tal, tá aqui, ó. Ou seja, você tem que pegar o texto, né, dentro desse conceito aqui. Grupo Petrópolis do Instituto Chico Mendes, levando a educação ambiental para onde ela pode gerar mais frutos, a sala de aula. Tá vendo a combinação de símbolos aqui? Uma mochila escolar, lápis, caneta, tá vendo aqui? Régua, para indicar mesmo que não é uma mochila de viagem, por exemplo. Então, Marcelo, mas você para que botar esses lápis aqui? O objetivo visual, a leitura visual, é exatamente sugerir ao leitor, apontar, indicar para ele, que não se trata de uma mochila comum, que hoje em dia o povo pode usar para tudo, mas uma mochila escolar. Que você tem elementos aqui comuns do âmbito escolar, né? Então você tem aqui caneta, né? Canetas, lápis, está aqui, ó, régua, cola, tá vendo? Então, para sugerir mochila escolar, as cores vermelho e preta, nesse caso aqui o vermelho, indicando atenção, para chamar a atenção do leitor, não é isso? Claro, não tem outra igual, ou seja, a própria cor vermelha chama essa atenção, poderia ser uma mochila verde, rosa, amarela, lilás, mas eles optaram pela cor vermelha para intensificar a linguagem visual aqui na propaganda, tá vendo? E o verde aqui, ó, tranquilo, ó, tá vendo as folhinhas e tal, ou seja, levar o verde para dentro da mochila, para o universo da sala de aula. Se o verde está dentro da mochila e a sala de aula representa simbolicamente, a bolsa representa simbolicamente a sala de aula, semioticamente, por um traço metonímico, né? Então eu vou levar a planta para dentro da bolsa,
Ou seja, eu vou levar a natureza ou a visão, a educação ambiental para dentro da bolsa, que representa dentro da sala de aula. Está vendo aí? Tudo bem que nessa questão eles poderiam ter aproveitado mais, né? Os elementos assim, visuais, gráficos, poderiam ter aproveitado bastante. Agora, o mais importante aí, sem dúvida alguma, na concepção da banca, foi só os elementos gramaticais. O termo onde, por aonde, educação ambiental, eles poderiam ter aproveitado muito mais aqui a linguagem verbo-visual, né? Então, eles poderiam ter colocado a leitura semiótica desta propaganda aqui, desse anúncio. Poderia ter sido riquíssima a questão nesse contexto aí. Eles perderam uma grande oportunidade. Tá certo? Então, mais uma questão de prova de concurso, está vendo aí? Mais uma questão para você ficar familiarizado e não pensar, essas coisas não aparecem em prova, isso é coisa de provinha de vestibular e tal. Não tem nada disso. Fique atento, porque nas provas de concurso agora, muitos elementos visuais, muitos recursos, e você precisa ficar muito ligado nisso, gente. Ligado mesmo. Olha, presta atenção, viu? Não morgue não, acorde. Esses módulos iniciais são um pouco teóricos, mas você vai ter que segurar a onda aí, tá certo? Segura a onda, dá uns pulinhos aí, dá uma pancada aí, acorda, porque vale a pena, tá certo? Para você começar a adentrar nesse mundo, né? Porque nas escolas, às vezes, o cara não liga muito para esse negócio e tal, aí agora, começando a cair nas provas, aí você já viu que a corda já está no pescoço, não tem jeito não. Bom, vou mostrar mais uma questãozinha para você ver. Tá aí, ó, já exemplificamos com a Consulplan, com outras bancas aí, de que forma as provas estão sinalizando isso. Eu procurei nos meus arquivos, eu me lembrar de uma prova, não sei se você, talvez que está nos assistindo aí, se lembra dessa prova. É uma prova do CESP, eu rodei PCI concurso, peguei tudo que é banca, dei uma olhada, não localizei. Eu tinha esta prova impressa. É uma prova de perito, eu acho que é perito ou é legista, não. Era uma prova de um cargo de polícia. Associado a papiloscopista, datiloscopista, não me recordo exatamente. O detetive, não sei, detetive não, mas eu acho que era isso. Perito criminal, datiloscopista, papiloscopista, delegado, polícia, alguma coisa assim. E nessa prova, eu acho que é entre 2002 e 2005. Eu me recordo que eu fiz um recurso para um aluno certa vez nessa prova, e assim, foi bem interessante, essa questão me chamou muita atenção. Porque a questão discursiva dessa prova, acho que você talvez conheça, ela tinha uma foto. E dizia para o candidato, olhar, observe a imagem abaixo e tal, e escreva, justifique, fundamente a sua compreensão com base em todo o conteúdo estudado no concurso, tal. Veja, era uma foto. Essa foto era em tom de cinza, tá? Preto e branco e tal, mas era uma foto que tinha uma imagem de um cartucho de bala deflagrado, tinha um pozinho branco ao lado assim, pozinho branco, ao lado do cartucho, é como se fosse uma superfície de vidro, tá? Uma espátulazinha de vidro, um objetozinho de vidro. Um objetozinho de vidro, como se fosse uma plaquinha, pronto, parece aquelas plaquinhas de microscópio. Uma plaquinha de vidro, um pozinho próximo assim, um pozinho branco, espalhado, um pouco espalhado assim, e um cartucho de bala deflagrado. Aí para o cara fazer uma análise aí desses elementos que compõem tal, aquilo ali, com base no conteúdo estudado, no cargo pretendido pelo candidato. Diga aí que massa. O cara ia ter que escrever tudo isso aí, não tinha texto nenhum, nada. Mas nada de texto, você não encontrava texto nenhum lá. Então o candidato ia ter que perceber a figura, observar os elementos simbólicos, os signos visuais nessa figura, e começar a escrever com base no cargo e tal, nos atributos da perícia criminal e tal, dos vestígios, dos índices que são utilizados, que se percebem. Quando a gente viu os índices agora, lembra? Nós vimos os índices, os signos, os símbolos visuais e tal. Então você ia ter que fazer uma análise desses elementos que constituíam aquele cenário lá, para que você pudesse, juntamente com o conteúdo que você estudou, sobre crimes, investigação e tal, fazer um casamento, uma explicação de até 10 linhas. O candidato tinha até 10 linhas para fazer. Eu não me recordo dessa prova, eu lamentei muito não ter trazido essa prova. Eu passei trocentos anos caçando essa prova aí, investigando. A gente atrasou também esse curso de gramática, este curso, língua portuguesa para concurso, não é só gramática agora, extrapolamos aí, fomos além do universo gramatical, para tentar trazer isso para você, mas realmente não consegui. Então eu digo, olha, eu vou tentar, durante o capítulo de signo lá, quando a gente estiver avaliando as questões das provas de concurso, eu vou tentar falar isso para o pessoal, vou tentar dar esse toque aí, pelo menos para eles imaginarem o cenário.
Aí eu fui para o Google, fui para um bocado de canto, caçando essas imagens para ver se eu montava a questão. Ou pelo menos assim, se eu colocava uma questão próxima. Gente, uma questão caiu mais ou menos assim. Eu não consegui. As imagens disponíveis na internet não estavam facilitando muito isso, não achei muito legal, não. Mas aí eu peguei das provas e, ó, eu acho que você sacou mais ou menos o que está caindo e a forma que eles estão fazendo aí, não é isso? Vamos lá, vamos seguir então? Veja aí, acompanhe. Continuando. Bom, ainda com os signos nas provas de concurso, tá? Vamos lá. Olha só o que é a SEAD, Secretaria de Administração, concurso da Polícia Civil do Pará. Cargo Polícia Científica, olha só o que ela fez. Eu agora botei lado a lado para você perceber que a questão foi montada assim. Foi o CESP, tá? Olha só o que o CESP fez, CESP-NB. Eles colocaram texto para as questões 21 e 22, desse jeito, tá? Tá um pouco pequenininha a imagem, né? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe essa questão, montei, olha só, duas imagens, duas fotos, tá certo? E aqui um texto introdutório dessas imagens e tal, seguido das questões. Existe a diferença entre ver e ter um olhar sobre a obra de arte. A diferença entre ver e sentir. Para se analisar um quadro, podem ser utilizadas várias abordagens, com enfoque sobre elementos que inclui, entre outros, composição, movimento, unidade de equilíbrio, cor, diga aí. Olha só. Vamos lá. Aí ele coloca a questão 21. Vou agora ampliar isso aqui para a gente fazer uma por uma, tá certo? Vamos lá, começar a exercitar logo aí a questão dos signos. A primeira imagem é essa aí. Agora já dá para ver, professor. Tá vendo a primeira imagem? Olha só. Aí você tem aí, tranquilo, né? Parece os caras numa onda. Ó, a jangada da medusa. Diga aí. É uma jangada com gente caída, gente mais ou menos, tá aqui, o pessoal aqui, ó. Dentro d'água, tá vendo aqui, né? Estão nas ondas, ó. Olha aqui, as ondas. Tá vendo o céu aqui, ó, em tom de cinza. Mas o vento ainda tá batendo aqui. Aí você tem aqui, ó, esse mesmo elemento aqui, tá vendo? Bom, tranquilo. Então tá aqui. A jangada da medusa. Observe os traços humanos, os tons de cor, branco, claro, cinza, mais escuro, as fisionomias, né, das pessoas de preocupação, de morto mesmo, de doente e tudo mais, de desespero. Tá vendo aí? Vamos lá. Olha só a questão 21. Considerando os elementos mencionados no texto, mencionados é só isso, tá? Aquela imagem acabou. E a figura 1 nele apresentada, tá aqui, ó. Assinale a opção correta. E aí, o que você acha? Na pintura, a pintura apresentada, né, na figura 1, o artista usa o contraste claro e escuro, a composição, o clima e a luz para representar o tema da luta do homem contra a natureza. O que você acha? Muito legal isso aí, né? Tema da luz, vamos ver. Letra B. O artista criou, por meio do posicionamento das figuras, uma cena que passa a impressão de pouco movimento, ou seja, de estática. Pessoal, pouco movimento. Olha só, a onda, aqui a vela inflada, as ondas surgindo, a coisa, as pessoas agitando panos aqui, vento. Pouco movimento realmente não tem. Tá vendo aí? Pouco movimento, estática, parada, de jeito nenhum. Os fortes contrastes, claro e escuro, em todo o quadro, criam um clima calmo, tranquilo. Galera lá se lascando, se quebreixam. É muito calmo, muito calmo, muito calmo. Aquele cara pensando muito tranquilo. A miscelânea de linhas dos corpos contorcidos sugere um ambiente organizado, adequado ao tema em que sobreviventes recuperam a esperança de salvamento. Que isso, compadre. Resposta certa, letra A. Claro. Tá vendo aí? CESP-NB, hein? Vamos lá, mais uma. A figura agora é essa. Olhe bem para esta figura. Big Ben. Tá vendo? Big Ben. Você vê que aqui agora são pinceladas, né? Pinceladas aqui, tranquilo, já não tem mais aquele traço, aquela coisa homogênea. Lembra da outra figura? Ó. Aqui você já tem traços mais homogêneos, pinturas mais homogêneas. Não são pinceladas, né? São traços mais homogêneos. Tá, e aqui já são pinceladas, olha só. Vamos lá. E dentro desse contexto de pinceladas aqui, o que a gente já pode identificar, começar a imaginar?
Olha aqui, a cidade de Londres, você já tem aqui a parte do rio, uma ponte, o Big Ben, ele coloca Big Ben, então bom, então a gente já sabe, pode imaginar naturalmente que isso é o Big Ben. Uma embarcação e tal, e agora? Tá vendo aí? Coleção particular, tá aqui, The Hun, o Big Ben, beleza. Sugestiva a imagem, né? Totalmente diferente da outra em relação à representação artística, traços? Pois é, são os signos visuais nas provas de concurso. Exatamente aí que você vai começar a perceber uma outra linguagem que está se aproximando também das provas e você precisa se preparar, hein? Para essas viagens na maionese aí. Pois é. Próxima aula a gente começa aí, a gente continua a análise dessa questão aí, beleza? Até lá.